sociedade, na outra sociedade, se realiza na vida cotidiana. Daí a ideia, do meu ponto de vista, importantíssima é que o homem será cotidiano ou não será. Portanto, essa ideia ilumina exatamente a prática, ilumina o fato de que não há teoria sem prática. Não é? Quer dizer, bobagem. Teoria e prática não se separam, é isso que eu quis dizer. Não é? Então, não há uma separação. Não é? A Agnes Heller sempre... A Agnes Heller já indicou, uma coisa que todo mundo sabe, se a teoria não serve para explicar a realidade, o problema é com a teoria, joga fora. Não é? Mas é da realidade que existe a possibilidade de teorizarmos e, nesse processo, compreendermos o mundo em que vivemos. Não é? Então, portanto, o que nós temos é que, nesta vida cotidiana, não é? Então, no plano do lugar e da cidade, nos espaços-tempos, né, que vai iluminar o plano do vivido, a consciência se gesta nos interstícios da exploração do trabalho, da deterioração das condições de vida, na ausência do direito, nas situações de exclusão de uma realidade mercantil que moda comportamentos, na abstração concreta que o mundo da mercadoria e suas formas arbitrárias impõe, na consciência ainda incipiente da exterioridade que marca a vida urbana na cidade. Isso porque a vida cotidiana revela o arbitrário, as falsas necessidades produzidas pela abundância que escapa da maioria, a opressão e a normatização, aonde o legal simboliza o monopólio da violência do Estado e da lógica do mercado, orientada pela existência da propriedade e da concentração de mando e do domínio da esfera política, que daí decorre dominando o espaço. Então, portanto, não tem espaço legal e ilegal. O legal e o ilegal dizem respeito à situação de ser ou não dono da terra, do solo urbano. Portanto, associada à ideia de da mercadoria e das formas de acesso que ela envolve. Então, o legal e o ilegal também é um par que encobre aquilo que nós estamos vivendo. Então, é ilegal tudo aquilo que não está legalizado e normatizado pela lei. Não é? Ele explica pouco. O que ele explica? Ele está explicando quem tem ou não tem a propriedade. E que quem não tem a propriedade tem uma situação na metrópole muito mais complicada. Não é bem essa palavra, mas acho que vocês entenderam. Não é? Então, nós podemos pensar, não é? E foi uma coisa que, naquele momento, 2013, muito se escreveu sobre o que estava acontecendo. Eu também, do ponto de vista da geografia, me coloquei a pensar. Então, eu me fiz a seguinte pergunta. O que essas manifestações vividas no Brasil inteiro, com uma força intensa, que fez de 2013 um ano atípico, que, inclusive, gerou as manifestações de 2014, 2015, com todas as suas contradições, a classe média também aprendeu que também pode usar rua, quer dizer, porque a contradição explode o tempo todo. Bom, mas, então, a minha pergunta era o que elas revelavam efetivamente. Então, a minha resposta para a minha própria pergunta foi essa. Antes de mais nada, sinalizam uma luta pelo espaço da cidade como lugar onde se realiza a vida e são reveladoras de uma situação de crise urbana, que, na realidade, não é nem econômica e não política, mas é de natureza social. Por outro lado, ilumina o lugar e o sentido daquilo que resiste aos processos hegemônicos e à lógica do capital. 2. Que o espaço público tem por sentido ser o lugar da reunião, do encontro construído pela proximidade dos membros de uma determinada sociedade, sem a qual o discurso e a ação, como um momento de decisão em conjunto, não seriam possível. Deste modo, o espaço público realiza um tipo de centralidade urbana. Então, as manifestações revitalizaram o uso. Não é? 3. Que sua realização não ocorre nos espaços de produção, nem são organizadas por sindicatos, expressando a lógica de uma sociedade que agora é urbana. Urbana em constituição ultrapassou o espaço limitado da fábrica, o lugar do processo do trabalho industrial, como aquele das lutas contra o modo como se realiza a acumulação sob a forma de exploração de trabalho. O que significa que o capitalismo expandiu-se. E ele expandiu-se para a vida, ele tomou toda a vida, ele tomou toda a cidade, como um movimento da sua realização e da sua reprodução, propondo novas questões associadas ao processo violento de urbanização. 4. Uma sociedade urbana, não é?
Quer dizer, o que ela ilumina? Ela ilumina uma sociedade urbana onde a representação dos sindicatos perde força mobilizadora em meio a uma crise da sociedade industrial, apontando a possibilidade de se encontrar novos caminhos de participação com outras formas, formas organizativas coerentes com uma sociedade urbana e não mais uma sociedade tipicamente industrial.